Olá e bem-vindos. Hoje vamos dar uma vista de olhos a um texto interessante. É de 2009, mas parece que foi escrito ontem, sobre o futuro do trabalho. Olá. Sim, é verdade. Chama-se O Fim do Emprego Qualificado, do Edson Zogby. Exato. A fonte é essa análise de 2009. Foi escrita, pronto, logo depois da crise financeira, numa altura de muita incerteza sobre o capitalismo global. Uhum. Ele olhava para os despedimentos da altura. Sim, aqueles despedimentos em massa. E tentava perceber se havia ali uma tendência maior, algo mudar na estrutura do trabalho especializado. Certo. Ver para além do óbvio. É isso. E a nossa ideia aqui é mesmo desconstruir o argumento central dele. Será que o modelo tradicional de carreira estável, para quem tem curso superior, experiência, estava mesmo a acabar, como ele previa, e a dar lugar a outra coisa? Ok, vamos explorar isto. Para começar, o texto situa-nos em 2009. Havia a sensação de que o modelo capitalista estava, bem, a dar as últimas, que tinha de se adaptar a um mercado global a sério. Pois falava-se até de ideias como governo mundial, moeda única, coisas que pareciam muito distantes. Exatamente. Mas o que as pessoas sentiam mesmo na pele eram os despedimentos. Aquilo que o texto chama o impacto no cidadão normal. Sim. E ele refere as causas mais aparentes que se davam na altura, não é? Sim, Zogby menciona isso. A perda de competitividade de gigantes como a GM, por exemplo, ou até o excesso de oferta, que afetava empresas que até eram eficientes, como a Nokia. Uhum. A lógica era: consome-se menos, as empresas encolhem. E cortam nos custos, a começar nas pessoas. Era o que se dizia. Exatamente. E o autor, claro, reconhece essas causas imediatas. A competitividade, o excesso de capacidade. Isso era real. Mas ele avisa logo: focar só nisso é olhar para trás, é ficar a lamentar. Hum, O que é fascinante na abordagem dele é como ele pega nessa onda de despedimentos, nesse tsunami, como ele diz, não para lamentar, mas para ver ali um sintoma um sintoma de quê, exatamente? de uma mudança estrutural, muito mais profunda e, para ele, inevitável. Uma mudança na forma como o trabalho qualificado ia ser organizado no futuro. Ele estava a tentar ver o padrão por detrás do caos. Faz sentido. Procurar um sinal maior no meio do ruído dos despedimentos. E essa mudança estrutural que ele identifica foca-se no emprego qualificado. Mas como é que ele definia isso? Quem eram essas pessoas? Ótima pergunta, é chave. Para o Zogby, emprego qualificado. Pronto, era a mão de obra cujo valor vinha da especialização, quer fosse por anos de experiência, quer por formação académica. Universidades, pós-graduações. Sim, licenciaturas, MBAs, mestrados, doutoramentos, funções que exigem um conhecimento técnico, científico, algo específico, que não é qualquer um que faz. É essa capacidade de aplicar a especialização. Certo. E ele faz uma ressalva que é importante. Ele reconhece que a automação, os robôs, as máquinas, já estavam a substituir muita gente sem qualificações e via isso como imparável. Ok. Mas o foco dele, a preocupação, a previsão, era mesmo sobre o que ia acontecer a este grupo, os trabalhadores com altas qualificações, que tradicionalmente tinham mais segurança, mais poder. Percebido. O alvo são os especialistas, os técnicos, digamos, os cérebros. E é sobre o futuro deles que ele lança a tese mais provocadora. E aqui sim, a análise fica mesmo interessante. Pois fica. Ele argumenta que o conceito de emprego para estas pessoas, contrato sem termo, ligação forte à empresa, estava condenado. Ia desaparecer. Uma ideia, bem, radical para 2009. É uma afirmação muito forte, sim. Ele propõe que este modelo seria substituído por um modelo de colaboração. Colaboração. Sim. A inspiração, diz ele, vinha um bocado do mundo dos profissionais liberais. Pensemos em médicos, advogados, arquitetos, consultores independentes, Uhum. que já trabalham por conta própria, não é? Exatamente. Têm a sua estrutura, o consultório, o escritório e prestam serviços, colaboram com várias empresas ou clientes em projetos específicos. Não são empregados permanentes, dica segundo ele. As características principais são a ausência de vínculos e obrigações legais como as de um contrato de trabalho tradicional. Tipo sem subsídios de férias e Natal, da mesma forma, sem a mesma proteção contra despedimento. Exato. Em vez disso, a relação seria definida por contratos de prestação de serviços, focados em resultados, em projetos com princípio, meio e fim. Basicamente, a pessoa oferece uma competência específica por um tempo limitado. Certo. E se ligarmos isto ao cenário geral que o texto descreve, a lógica por trás disto fica mais clara. Zogby diz que as leis laborais são muito locais, de cada país, harmonizá-las globalmente.
uma tarefa gigante, talvez impossível. Pois. Ao mesmo tempo, no mercado global que muda depressa, as necessidades das empresas também mudam muito rápido. Os projetos são mais curtos, mais variados, mais internacionais. Então a colaboração seria mais ágil. Muito mais ágil, sim. Um modelo de colaboração pontual, flexível, por contrato de serviços, parece mais adaptado do que os vínculos rígidos e longos. É uma resposta a essa dificuldade, gerir talento global com leis locais. Ele já havia sinais disto a acontecer em 2009. O texto dá exemplos concretos. Ele aponta algumas coisas, sim. Menciona, por exemplo, a prática, que já existia, mas estava a crescer, de contratar especialistas como consultores externos. Mesmo para tarefas regulares dentro da empresa? Exato, como forma de evitar o contrato clássico. E também fala do aparecimento de redes colaborativas online. Ele usa a expressão tipo wiki. Plataformas onde as pessoas podiam mostrar o que sabiam fazer. Isso mesmo, onde os profissionais podiam divulgar as suas competências e ser encontrados por empresas para trabalhos específicos. Eram sinais fortes na altura. Bem, na perspectiva dele, sim. Eram indicadores claros dessa tendência maior. Os consultores e essas redes. Sim, o recurso a consultores para tarefas internas não era novo, mas ele via a generalização disso como um sintoma. E as redes, tipo o Wiki? Bem, temos de pensar em 2009. Eram as avós das plataformas de freelancing e redes como o LinkedIn que hoje conhecemos tão bem. Claro. Eram espaços online onde a oferta e a procura de competências se encontravam de forma mais direta, sem tantos intermediários, e focada em projetos. Ele via isto como a infraestrutura a nascer para este novo modelo. A infraestrutura para a colaboração. Projeto Z durante uns meses. Estas redes facilitavam encontrar a pessoa certa, no momento certo, para a tarefa certa, sem os custos e a rigidez da contratação tradicional. Entendido. Então, perante este cenário, o emprego tradicional a desaparecer, a colaboração a crescer, qual era o futuro que o Zogby via para os milhões de qualificados que tinham sido despedidos e para os jovens a sair das universidades? Que caminho lhes restava? O texto é bastante direto nisso. Para estes dois grupos, os experientes que perderam o emprego e os recém-chegados, o modelo de colaboração não seria uma opção. Seria o caminho principal, quase o único. Sério? Tão taxativo? Sim, manter uma empresa no sentido clássico seria a exceção, talvez algo temporário ou já em vias de extinção. A visão dele era um futuro com trabalho qualificado muito mais fragmentado, baseado em projetos e globalizado. Globalizado como? Ele dá um exemplo que, na altura, deve ter soado um bocado radical. Descreve um profissional que trabalha 6 meses num projeto no seu país, Ok. depois muda-se para outro continente para um projeto de 1 ano e logo a seguir vai para um terceiro país por mais uns meses. Numa espécie de nomadismo profissional. Exatamente. E ele conclui que isto seria encarado como a coisa mais normal daqui para frente. O que, claro, levanta logo a questão como é que as diferentes gerações se adaptariam a isto? Sim, essa questão geracional é fundamental. O texto sugere isso mesmo, não é? Que os mais jovens, talvez com menos raízes, menos laços familiares ou financeiros, podiam ver esta mobilidade não só como normal, mas até como interessante. Podiam até gostar. Mas, por outro lado, os mais velhos, com família, casa, filhos na escola, Zogby via-os a ficar para trás, em desvantagem competitiva neste novo mercado. Exatamente. Essa potencial desvantagem para quem tem mais raízes é uma consequência direta do modelo. A flexibilidade, a mobilidade tornam-se muito valiosas. Quem não as tem, ou tem menos, pode ficar para trás. Complicado. Pois é, o texto também aponta que este exigiria uma mudança nos recursos humanos das empresas. Era preciso identificar necessidades muito específicas de cada projeto e encontrar os colaboradores certos. Tendo em conta as competências, mas também a vida pessoal. Sim, as competências técnicas, mas também as circunstâncias pessoais, a disponibilidade para mudar de país ou para trabalhar remotamente, que já se falava um pouco, e ele termina com uma frase que é quase um ultimato, ou um conselho. Qual? Quer trabalhar daqui para frente, entre na rede. Ou seja, adapte-se, construa a sua rede de contactos, mostre o que vale e prepare-se para trabalhar assim, por projeto. Pronto. Então, resumindo a ideia central disto, que já tem mais de uma década,
Zogby previu uma mudança enorme no trabalho qualificado. Sim, uma mudança sísmica mesmo. Um abandono da segurança e da estabilidade do emprego tradicional, para se ir para um ecossistema global mais dinâmico, sim, mas também mais precário, assente nestas colaborações pontuais. Geridas por redes, por plataformas digitais, onde a capacidade de adaptação e de gerir a própria carreira seria essencial. Essa é a essência da previsão. Certo. E é interessante ver a tensão que fica ali. Por um lado, este modelo de colaboração dá agilidade, variedade, adaptação rápida ao mercado, características que Zogby parecia ver como necessárias para a economia sobreviver e evoluir. Mas, por outro lado, Por outro lado, perde-se claramente a segurança, a previsibilidade, os direitos que estavam associados ao emprego tradicional. E o teste de 2009 parece aceitar essa perda como, bem, o preço a pagar pela eficiência e pela adaptação a essa nova realidade globalizada. O foco está na adaptação do indivíduo ao mercado. fica aqui então uma reflexão final para quem nos ouve. Este texto é de 2009. Fez previsões fortes sobre o fim do emprego qualificado tradicional, a emergência da colaboração em rede, olhando para o que aconteceu desde então, a explosão da gig economy, o trabalho por projeto a massificar-se com as plataformas, o trabalho remoto a tornar-se normal, ainda por cima acelerado pela pandemia. Sim, muita coisa mudou. A questão é, até que ponto é que a análise do Zogby foi certeira? O que é que ele antecipou bem? E o que talvez lhe tenha escapado? Ou que ele subestimou? É uma pergunta que fica no ar, acho eu. Vale a pena pensar nisso.